Pode Café, o podcast do café. Oferecimento Singenta e Cicobi Credileste. Olá, bem-vindos a mais um programa aí do meu Pode Café, né? Hoje nós vamos estar falando sobre uma situação, né? A situação em que os cafezais estão, as perspectivas de produtor, um pouquinho aí sobre essa questão aí de produção, né? Para a safra 2025. Vamos estar falando aí também dessa questão aí do mercado, né? Que está deixando todo mundo assim, tanto quanto ansioso, né, preços, essa coisa de sobe, de desce, contrato futuro baixo, o mercado físico hoje alto, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Né? Então dê o like no programa, se vocês não estão inscritos, inscrevam-se, né? E hoje contamos aqui com Mireles Dornelas, da Singenta, Geraldo Regis, da Emater. Boa tarde para vocês, bem-vindos, né? E aí? Falamos há um tempo atrás, né? Lá para o ano de dezembro, por aí, que a coisa ainda estava muito nebulosa, né? Pegamento de chumbinho, o início de pragas, mas aí a chuva veio. Hoje já tem, a gente inclusive vê na própria propriedade, já tem um cenário mais ou menos definido, né? Para o que vem a ser aí o café da nossa colheita de 2025, né? E vocês, o que vocês dizem? O que vocês estão vendo nisso aí? Como é que as lavouras estão? Podemos falar um pouco de produtividade, perspectiva aqui para a nossa região, perda de produtividade ou não, né? Como é que vai ser um pouco aí essa safra? Acho que, no fundo, todo mundo espera estar fazendo o máximo de café, né? Com o preço que ele está, sem perspectiva de queda, né? Até essa próxima colheita, né? Eu acho interessante a gente começar por essa parte aí de produtividade, porque a gente já viu, né, os dados da Conab aí prevendo uma quebra na safra brasileira, arábica, mais Conilon, em torno de 4,4%, né, 4,5%. Conab sempre um tanto quanto conservadora, né, assim, mais calma nas perspectivas dela. Esses dias eu vi aí uma fala aí do pessoal da Cochupé, né? Também em relação a toda a área cafeira do Brasil. Eles já têm uma estimativa aí de algo em torno de entre 11% e 12%, não me lembro bem do número, de quebra em relação à safra 2024. Né? Aqui na nossa região, vamos pegar mais especificamente, Geraldo, a região aqui, a chamada, né, região de Caratinga, as terras altas do Caratinga. O que a Emater tem visto, o que vocês estão acompanhando em termos de perspectiva de produção em relação ao ano passado? Então, vamos falar assim, da última conversa a gente disse que sobre o cenário, né, da cafeicultura. Eu falo que o cenário ainda continua positivo, né, está muito promissor, apesar dos apesares, né, os fatos novos têm surgido, né, de clima, mas em torno de produção. Agora, nas minhas andanças, né, nos meus levantamentos, está em torno hoje, né, hoje, se falasse hoje, falo em torno de 50%. Mesmo? De redução em relação a 2024. 24, né? 50% da produção. Pelos, assim, muitos produtores, né, que a gente conhece, são produtores que são, assim, eficientes, né? E falando nisso, né, eu acho que também é bom também, já falar, nós estava conversando antes, né, falar também uma coisa que às vezes o mercado, as pessoas têm que entender, além da quebra de produção, existe uma conta também que às vezes ela fica, onde talvez explica um pouco essa coisa da Conab, falar dessa quebra, porque eles contabilizam também um tal do estoque de passagem. Fala um pouquinho disso. Estoque de passagem que a gente fala é o que sobra de uma safra de remanescente de um ano para o outro, de vários anos, que o produtor vem carregando. Que às vezes ele não é contabilizado. Na verdade ele não é, né? Porque se ele está dentro do armazém, ele ainda não está negociado, então aquilo não existe. Não existe, entendeu? E você sabe também, às vezes o produtor, para ele saber 100% do que vai produzir, ele tem que vender 100%. Né? A gente sabe que os produtores às vezes não sabem o que colheu. Você pergunta ao produtor, quantos sacos você colheu? É poucos que tem esse número na cabeça. Colheu um cafezinho de um pãozinho, entendeu? Eu não falo a quantidade. Melhor ou pior do que Então, e esse estoque de passagem, vocês acreditam que ele ainda está alto?
Assim, é isso que é difícil falar, né? Não dá para falar. Porque a gente não sabe. Se hoje a gente falasse, a gente for levantar quem tem café, a gente vai levantar pelo menos uns 10, 20 nomes de produtores que tem E café ainda tem café nos armazéns. nos armazéns. Agora, e se você pensar em termos de uma colheita Brasil, né? Vamos pegar aí uma média aí de 60 milhões de sacas, entre anos com mais ou menos, né? O Brasil tem ficado mais ou menos nesse patamar de 60 milhões de sacas. Esse estoque de passagem chegaria a 10, 20% de. Não vamos falar mais de 60 milhões, porque o ano passado foi um pouco menos de 60 milhões, mas chegaria aí em torno de 10 ou 20%, você imagina isso? Ou seja, estamos falando aí de 12 milhões ou 6 milhões de sacas ainda. Era assim, eu não vou te falar o número certo, porque o último leilão que teve, você vai lembrar, que a última crise de café que a gente teve, que fez um leilão de. Para poder segurar preço. Eu acho que não me engano foi 2019 ou 20, Não. foi assim, teve um preço. Foi, não? Teve um antes, 2013, 12, eu acho. Isso. Depois teve esse último agora, que foi 2020. Depois 2020, disso, não falou. Então a gente não sabe. Como é que está isso? Até naquela data tinha café com mais de café de 10 anos, 7 anos ainda, em armazéns. E esse estoque de passagem, na verdade, ele não está só na mão do produtor. As próprias torrefações têm os seus estoques também, né? E que nunca é aberto. Quantos milhões de sacas tem lá um Ativo, ou uma Illy, ou uma Sarami, uma Nestlé? Que realmente ela tem dentro da logística dela, né? Aham. Nem, você falou, as próprias empresas, as próprias, né, hoje tem muito, né, se fala muito os maquinistas, né, que são os armazéns gerais, o próprio produtor, né, que também tem, a gente conhece produtor que tem café. Agora, isso aí pode fazer com que vamos dizer, esse café sendo colocado no mercado, esse estoque de passagem sendo colocado no mercado, obviamente isso vai impactar o preço, né? Para Bom, menos. Por isso que eu assim, quero dizer. mercado de café é um negócio que a gente fala assim, é um mercado que ele é muito mais inteligente, eu falo assim, ele é muito inteligente e mais eficiente do que às vezes nós da produção, Com certeza, sim. né? Ele sabe, eu acredito agora que eles estão mexendo no preço de gôndola, porque a margem perdoa, tem que mexer em margem. Né? Você vê que desde quando o café começou a aumentar, o óleo que deu as altas, né? A alta dentro do supermercado. Né? Então, assim, você carregou um tempo esse estoque. Né? Então, eu acredito que, assim, em termos de produção, de estoque, eles sabem melhor que a gente, né? Eles sabem a logística deles, né? Então, quanto tempo esse café tem que chegar no armazém, comprar e chegar, para ver se realmente eu tenho que entrar. Eu não vejo essas grandes empresas comprando, fazendo grandes movimentos, as nacionais. Possivelmente é o mercado mais com a janela mais curta, né? Fez e aconteceu. Né? Ontem eu tive numa exportadora e aí eu estava vendo lá, né, a oferta de contrato futuro. Trava, né? Para o mês de setembro de 2025, R$ 1.900 a saca. Hoje nós estamos falando de saca quanto? 2.700, um café Rio, 2.500, né? 2.100, isso é um Rio ruim. Uma bebida dura está aí 2.600, 2.700, mais ou menos. Então, ou seja, para setembro, as empresas estão ofertando 1.900. Né? Então, quer dizer, elas estão contando, claro, vai entrar no café da colheita de 2025. Agora, estão indicando que é uma produção maior, porque o preço ser ofertado é 1.900. Para mim, sim, essa leitura, sim, tem isso mesmo, eu falo de duas leituras diferentes. Essa que realmente, né, eles estão entendendo que o mercado na frente vai ter mais café, achando comprar mais barato e vender. E outra coisa, né, vai ter época de colheita. O produtor sabe que ele tem que ele vender, né? Tem que entregar. Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta, então o mercado não é bobo, ele sabe que ele é um momento que ele tem que fazer de qualquer jeito, para quem, né? E uma outra coisa também que a gente não sabe, que aí eu não sei, é o mercado fora mundial. Nós estamos vendo essa geopolítica, essa briga, né? De taxação de carro, de lá, taxa de carro, se cria moeda diferente de dólar. Então, o que isso está fazendo com o investidor? Cautela, né? Entendeu? Vou comprar agora, vou impulsionar para aqui agora. Peraí, esse dólar vai manter isso ou vai cair? E aí, vamos botar talvez mais um cenário, né?
Bom, e se eu comprar esse preço, eu tenho garantia de que vai ser entrega? A gente sabe que, agora não, mas até o ano passado, o preço físico, né, ele estava com ágio, né? Uhum. E estava pagando mais do que o mercado futuro. Então, Hoje, né? Hoje está pagando mais. Mas, assim, né, deu, e mesmo assim, o mercado, na verdade, não é o mercado futuro. O preço que é feito lá de bolsa, no mercado físico brasileiro, estava pagando com ágio. Então, o café colombiano que paga o preço de bolsa, mais de 30%, Estava acontecendo aqui. estava acontecendo aqui. Agora, se você fizer a conta em dólar, não vai estar. Né? Vai sendo esse deságio. Mas estava acontecendo. Uhum. Né? Ou seja, será que esse preço de café vai se manter? Quem vai garantir isso? E, na verdade, nós produtores, a gente fica numa situação de muita dúvida, né? Olha, eu tenho compromisso financeiro? Sim. Será que vale a pena eu fazer uma trava de 1.900 para garantir meus compromissos financeiros? Ou vai acontecer igual aconteceu em 2018, 2020, não me lembro mais, né? Que todo mundo travou o café e o café durante a colheita deu salto, né? Então as travas ficaram desinteressadas, dando prejuízo mesmo para o produtor, muita gente não entregando, inadimplência, confusões totais, né? Então a gente fica numa situação assim, muito... E o ano passado, me lembrando também, aconteceu isso, né? Aconteceu isso, o café subiu durante a colheita. Durante a colheita subiu. E esse ano. E continuou subindo. Esse ano é a última colheita. Continuou subindo, né? A gente não imaginava que subia, a colheita e foi subindo. Foi subindo. E foi dando salto. Né? Tem gente que travou que hoje, né? O mercado está R$500 acima. Acho que tinha feito negócio. Então, assim, além de que o mercado é promissor, eu falo um pouco de cautela, né? Falando do produtor, né? O produtor ele fala que ele é bom em produzir. E, sim, vai produzir. Né? É claro que se eu tenho produção e estou com meus custos fechadinhos, né? Que eu vou custar, temos compromisso, né? Se eu tiver uma proposta boa, né? Assim, uma margem, né? Que eu vou estar ganhando, Fantástico. né? E não que eu posso vender no futuro, que eu tenho certeza que eu vou colher, né? Não passar entre os 30% que acha ali, fazer uma parte, faria. Para quem não tem nada, tem garantia de compromisso, né? Arriscar um pouquinho, né? Que na verdade café é risco, né? Se eu não vendo esperando subir, é um risco. Ele pode não subir. E a especulação diária, né? Então é sempre isso, é igual um jogo de pôquer. Né? Então, acho que é isso que você está falando, né? Talvez se você negociar um pouquinho dessa forma, um pouquinho esperando o preço subir, um pouquinho na hora que o preço cair, você tem que pagar compromisso, você fica mais equilibrado financeiramente, né? Outro dia, até no Indicão, o doutor perguntou, falando essa questão de falar quando ele vendeu, qual que é a estratégia hoje? Né? Falando assim, o que eu faria para fazer uma venda, né? Tomada de decisão. Como que eu aproveitaria o preço? Como é que você vendeu? Eu fiz uma vez só. Falei, queria dar um tiro de canhão numa mosca. Então hoje, sim, hoje botou assim, fazer várias vendas. Tem 100 sacos, você conseguir. Ou 10 vendas de 10, ou pelo menos 5 vendas de 20. Vai parcelando ali a venda. Não tem o que fazer. E principalmente se a gente para e pensa que, você viu, durante esses meses todos, desde o início da colheita do ano passado, vamos falar, desde o início de maio, até hoje, o café ainda está em linha ascendente. Uma hora que ele estiver em linha descendente, de estar perdendo, aí tudo bem, se você quiser vender tudo de uma vez, você vai estar ganhando, né? Se a perspectiva é ele continuar caindo. Né? 90% dos casos é a hora que aparece todos os cafés no mercado, quando ela começa a descer, o preço começa a cair. Agora, a gente está falando, né, dessa questão de preço, né, preço muito bom, muito favorável, mas existe essa perspectiva aí de uma quebra preocupante, né, pelos dados que você falou aqui da nossa região. Então, ou seja, o produtor tem que cuidar muito bem do que tem, concorda, né? E hoje, como é que está a situação, vamos chamar aí a situação... Vamos falar aí, já falamos dessa redução, não vamos falar nem em pegamento de fruto, nem nada não. Mas vamos dizer, os frutos que estão lá, 60% só do que eu queria produzir, já caiu 40%, né? O que do ponto de vista fitossanitário, do ponto de vista
pragas, doenças que podem estar prejudicando esse café, né, esse pouco café que tem no pé, para na hora que chegar lá na colheita eu ter essa garantia de estar. Então, o que de ter esse café, né, para colher? O que hoje, né, dadas as condições climáticas, né, nós estamos já num período aqui na nossa região de estiagem, temperaturas mais altas, tanto diurnas quanto noturnas, né? Como é que está essa questão, Mirelle, de pragas, doenças, broca, cercóspora, ferrugem e outras que vêm para poder assombrar a gente que é produtor? Então, Mauro, você falou muito bem no início, né? Hoje a visão de safra ela está muito bem definida, né? Diferente do que a gente falava ali em meados de dezembro, que a gente ainda tinha muitas indefinições, inclusive climáticas, né? Hoje a gente já está muito mais estável em questões de clima, em questão até de pegamento de fruto, mas a gente tem as intempéries ainda climáticas que nos direcionam a outros pontos, né? Igual você citou agora, a gente está um momento mais seco, a gente está um momento mais propício à praga, e eu já vinha falando até com alguns colegas e alguns produtores também, de que aquele momento de chuva que a gente passou deu uma cessada muito forte no momento de praga que a gente tinha, inclusive broca. Como se houvesse como se tivesse acabado, né? Acabado. Na percepção do produtor que aquilo ali resolveu o problema dele. Então ele passou de uma janela que começou algumas picadas de prova, e veio a chuva e falou, não, acabou, né? Então ele não tomou decisão de algum fitossanitário ali dentro. E hoje ele vem se mostrando que o quê? Gente, a gente já vinha falando, né? Quando vier o período de estiagem, a gente vai sentir esse movimento novamente, e é natural. É o ciclo, né, da praga, querendo ou né? não, a gente não quebrou o ciclo dela, né? Ela veio de resquício de safra passada. Não quebra, na verdade. Tomamos não decisão. Né? Boa parte não tomou decisão. E agora ele continua. Ela é cíclica, né? Ela veio com a continuidade dela. E hoje a gente está sentindo isso de novo, né? Com essa estiagem, a gente já tem um fruto já indo para ponto de massa, que é onde ela tem a preferência dela de fato. Então a gente já vê entradas, a gente tem frutos já com entradas passadas, né? Que o produtor vem tomando decisões de aplicação agora, e isso vale muito ressaltar, que se eu tive alguma entrada de broca lá atrás, no pós-colheita ali, na hora dos primeiros frutinhos. Isso. E eu veio a chuva e me deu uma cessada nela, o meu dano dentro do fruto, ele persiste. Já aconteceu, né? Claro. Né? Então hoje, né, eu trago esse alerta hoje. Hoje o que eu tenho dentro do fruto, independente do fitossanitário que eu fizer, ele vai permanecer vivo. Agora, a minha tomada de decisão do que fazer é que vai definir o meu prejuízo daqui para frente, né? Por exemplo, igual vínhamos com alguns trabalhos, inclusive de Joyner, né? O Joyner veio realmente para revolucionar a tecnologia do café, no quesito broca, bicho mineiro e acro, e que a gente teve produtor que fez uma aplicação, vou falar precisamente há 10 dias atrás. E ele virou e falou assim, mas eu coletei alguns frutos aqui brocados e a broca está viva. Só que a broca está viva como? A broca viva é a broca viva tá permanecente. Lá atrás. Né? Não é a broca viva de agora. Agora, o que vai acontecer? Aquela broca continua o ciclo dela. Quando ela vier a pensar, a perfurar algum fruto novo, que é o natural dela, é que eu vou conseguir, de fato, atingir se eu tiver feito uma boa aplicação. Né? Então, a tomada de decisão agora, ela ainda é crucial para a definição da própria safra do produtor, né? Hoje eu vou definir o quê? Quanto de cata eu quero e quanto que eu preciso de diminuir ali para eu ter o menos risco financeiro diante da minha safra possível. Então, porque a gente está pensando em volume pequeno, né? Exatamente. Eu preciso de quê? Blindar o pouco que eu tenho para que eu tenha a maior rentabilidade possível. Eu vou fazer muito com pouco. Mas eu também posso perder daqui por diante algo significativo que às vezes eu não estou contabilizando. Hoje eu contabilizo, às vezes, na propriedade os 50%, igual o Geraldo citou, mas pode ser que esse 50% pode cair para 40%, por pode conta cair de uma broca, 30%. de uma ferrugem, de uma cercóspora. Exatamente. Né? Então, hoje depende muito da tomada de decisão do próprio produtor ainda, apesar de que muito já se ouve falar, eu começo a colher em abril, eu começo a fazer colher em maio, que algo se aproxima, mas ainda está a cargo do produtor o que ele quer colher. E uma broca faz o estrago em menos de 2 meses, velho. Ela não precisa nem de 2 meses. Diretamente no fruto, né? Então é algo que vai ser muito fácil de enxergar aquela perda, aquele prejuízo financeiro que o produtor tende a ter. Diferente hoje uma ferrugem. A gente vem com dias muito quentes, às vezes as noites um pouco mais amenas,
Às vezes, alguns dias com umidade um pouco maior, que também tendencia a vir esporular com maior facilidade. Inclusive, quem fez uma aplicação de solo ali no período correto e não fez nenhum reforço, nem folha e nenhuma repetição de solo, né? Então, a gente tem esse risco iminente. Alguns lugares já está estourando já, que às vezes você vai demorar um pouco a sentir aquela perda financeira. Caiu uma folha, o que é uma folha agora, né? Você vai sentir ela na safra seguinte, que é 26, 27. A 25, 26, às vezes você não sente tanto. Mas é algo que o quê? Se a gente sabe que é uma cultura perene, por que não olhar com mais Não, e a clareza? gente viveu o ano passado, no pós-colheita, um desfolhamento aqui na região. Bom, não é só aqui na região, né? Nas regiões de produção de café do estado de Minas, pelo menos, o desfolhamento foi assustador, né? Assustador por uma questão de pós-colheita mais seca, né? A gente lembra disso. E, na verdade, hoje, quando se fala doença, o Geraldo até pode me corrigir, hoje, quando se fala de doença, o parque cafeeiro arábica é comum. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente não pode falar, foi uma surpresa ter acontecido no pós-colheita pelo momento. Mas quem sabe que ela já é uma predominância nossa, isso é fato. Né? Você já conta com aquilo, né? No seu planejamento, né? Diferente de uma vai praga. acontecer ferrugem. Exatamente. Eu Diferente tenho que de cuidar uma da praga. ferrugem. Uma broca é se, como foi a colheita, como ficou o fruto remanescente, é se. Estamos vivendo ela, mas foi algo que às vezes foi nosso mesmo. Agora, a doença não. A doença a gente tem que entender que a gente precisa de quebrar essa parte cíclica dela. Eu vou abrir mão, às vezes, de uma tomada de decisão agora para correr o risco da minha pós-colheita? E aí? Né? A gente já falou agora de mercado, e o mercado ele é incerto no futuro, mas pode ser que ele seja vangloriado, promissor, né? Ano passado, nunca se falava de ano passado para esse ano numa saca de R$ 2.500, R$ 2.100. E chegou em altos patamares. Vai chegar a 3? Eu sempre falei jamais, né? Jamais. Ontem chegou de manhã. Chegou batendo. 406 pontos lá de cento de dólar, R$3.000. E aí, né? Porque você, produtor, não vai tomar uma decisão, né? E é realidade hoje, não é algo que a gente está mensurando, olhando para frente, pode ser que aconteça. Hoje, possivelmente não, hoje é realidade. Então, hoje está na mão do produtor uma tomada de decisão, que acredito que mesmo com um pouco, né, com a quebra que ele já tem, já está instalado, é vantagem ele mitigar aquele problema pelo valor, né? Pela valorização da commodity. É aquilo que a dele. gente falou no princípio aqui da conversa, né? Quer dizer, você tem que cuidar do que tem, né? Exatamente. Olha, eu estou reduzindo a minha colheita, né? Em termos de produção, em termos de produtividade. Então, eu vou ter menos. Eu tenho que cuidar daquilo. Né? Exatamente. Eu não posso correr o risco de estar entregando café brocado, né? Na próxima colheita eu tenho que repor essa perda de produtividade, ou pelo menos trabalhar nesse sentido, concorda, Geraldo? Né? Então, quer dizer, cuidar aí da ferrugem, né? Cercóspora, como é que nós estamos de cercóspora aí na região? Eu sei porque lá em casa tem, tá atento. Tá um cercóspora assim, todo ano costuma ter uma coisa diferente, né? O ano passado a gente teve questões de largatas atacando, né? Uma coisa diferente, teve muito ácaro. Esse ano está sendo a vez da cercóspora. Né? A temperatura caiu, né, no início do verão, né? E a temperatura caiu e coincidiu com um período que foi muito favorável, né? Choveu, né? Alta dose de nitrogênio, com água, o mundo que ela quer, né? Para desenvolver. Potássio. Então, assim, isso, o clima foi favorável, né? Assim, e também não posso esquecer também uma coisa que as chuvas nossas vieram mais tarde. Chegaram mais tarde. Vieram mais tarde. Todo mundo, a gente atrasou várias aplicações, pulverizações, atrasou, né? Teve esse cenário, teve a questão também agora, né? A adubação, né? Veio esse excesso de chuva, agora parou, veio esse veranico, né? A gente não pode esquecer também que está acontecendo assim, as lavouras também acho que chegaram esse ano, tanto é que nós estamos observando agora que as lavouras estão demorando a recuperar. As lavouras não estão com aquele crescimento que deveria estar por ser um ano. O desfolhamento que a gente estava comentando, né? Então, assim, essas alterações de clima mesmo, né? Essa quebra de ciclo climático, né? Então, assim, todo esse fator foi favorável para o cercóspora, vamos falar assim, crescer, desenvolver melhor esse ano está sendo um problema, né? A gente está começando em alguns lugares, começando a passar para fruto,
né? Tava na folha e ramo, mas ainda já passando para fruto. Que... Porque o grande medo da gente é exatamente isso, né? Na hora que começa a entrar no fruto, ele está no chão. Sem chance de colher. Perdeu uma fava, tudo é despesa, né? Para quem vai fazer cereja, né? Fazer um descascado. A gente está vendo esse ano que, como foi praticamente uma florada só, isso está sendo uma vantagem. A gente está vendo que os grãos praticamente estão tudo numa fase só. Ou seja, a gente espera aqui uma maturação mais homogênea, né? Mais qualidade na bebida. E pensar também, né? Já para fazer um alerta ao produtor, né? Mesmo que o café está na casa dos 2.000, mas um café bom hoje ainda faz... Hoje está na faixa de 300, até 400 reais a mais. É um ágio aí em cima. Diferente de um café... Tem um mercado, né? Tem um mercado. E o mercado ele está procurando, ele tem pagado, não pagado muito, mas tem pagado por qualidade, né? Inclusive por termos vindo de uma safra que a gente teve um déficit de qualidade muito grande, muito né? Muito grande. O pessoal, quem tem café de qualidade aí, está Tem feliz. valor, tem valor. Porque o mercado está pagando muito bem, está interessado. Né? Na verdade, o déficit foi muito grande, né? A gente meio que deu uma quebra na cadeia de mercado de café especial. E pensando tanto na broca como na cercospirose, uma das coisas que mais reduz, peso, né? Peso, né? Uma reduz peso, né? Sem falar qualidade, a outra, a broca, ela vai reduzir peso, ela vai dar problema na bebida, o café se não limpar vai quebrar mais, né? Então você acaba perdendo aí, além das perdas normais, você vai ter essa perca aí por isso, por peso, né? E ela é ascendente, né? Não adianta uma tomada de decisão também tardia e o prejuízo já ter sido instalado, né? Então a gente realmente precisa de mitigar isso agora. Quanto mais eu deixar, mais prejuízo eu escolhi de ter, né? Viemos agora, igual o Geraldo citou, de um dezembro mais chuvoso, que infelizmente a tomada de decisão foi bem complexa. Só que hoje a gente está num momento mais confortável de que o quê? Hoje você consegue subir, pulverizar, consegue fazer subir. uma pulverização o seu manejo eficiente. É tranquilo. Não está chovendo, não tem trator atolando, não tem ninguém tendo que correr de chuva. Então hoje não tem desculpa. Não tem desculpa. E a gente também, né, num cenário que a gente teve assim, agora no meados de, vamos falar assim, de dezembro, até janeiro, né? Que foi também, quem não fez, né? Mas a gente falou muito aqui de falar de uso dos pré-emergentes. Quem não usou pré-emergente está até agora tentando controlar mato. Nada tá sendo eficiente. Mato está sendo um problema mais do que, né, foi Brigando com o mato, para controlar. Porque também, um dos motivos também, que eu acredito também que foi um momento de secundariose também, excesso de mato a favor. É quase como um ponto de faca, né? Uma coisa assim, por mais que você dubou, né, pulverizou, dubou, as plantas daninhas são muito mais eficientes do que o cafeeiro. Você botou adubo lá, quem comeu adubo? O mato. O mato competição. Aí você diminui a nutrição da planta, cercóspora fica mais à vontade para poder entrar. Então assim, teve essa competição aí, teve esse... Né, às vezes pulverizou, mas o mato estava alto, né? Também não chegou até na... A própria adubação com mato alto, às vezes, tá chovendo, eu não posso capinar, eu tenho que adubar, aproveitar a chuva, né? Aí fica uma adubação mal feita. Né? Que de novo, uma tomada de decisão, né? Se você tomar uma tomada de decisão no momento certo, você mitiga muitos problemas. Igual hoje, um produtor que está brigando com mato na altura do campeonato, ele está deixando de fazer N outras coisas, né? Então, não justifica pela evolução que a gente teve de produto químico para diversas situações, né? Hoje, às vezes, ele está lá só no pós-emergente, se vier uma umidade, vem de novo, né? Que às vezes ele poderia usar outras tecnologias que ele teria. Seria muito mais eficiente e satisfatório. Eu falo que a gente, né, enquanto produtor, às vezes, nessa questão do pré-emergente, às vezes a gente assusta com o preço. Mas custa caro demais. Mas para e faz a conta. Tá? Quantas vezes eu vou ter que deixar de roçar? O que o meu pé de café, a minha linha por baixo do café limpinha, proporciona na questão da nutrição, na questão da saúde, da produtividade e da qualidade. Tudo é rentabilidade, né? Então, você tem que parar e fazer a conta. Você vai chegar à conclusão que não é caro. Não é caro, não. Hoje, quanto que você paga uma diária de um cara para roçar? R$200. Né? E eu vou deixar de roçar quantas vezes daqui até a colheita? Na hora que eu uso um pré-emergente na hora certa. Eu vou fazer uma primeira roçada e vou descansar. Vai ser uma ou outra já quase que preparando para colher o café, né?
Então, quer dizer, existe uma redução de custo. A gente não pode ficar preso só, custa R$ 2.500 o litro, mas eu vou gastar lá 150 ml, aquilo vai me dar 5 hectares, né? Então, quer dizer, e esses ganhos indiretos que a gente tem, a economia na mão de obra, né? O resultado de produtividade e de qualidade. Mas hoje também tem outros pré-emergentes também, eficientes tanto quanto, e com custo-benefício muito menor, né? Por exemplo, a gente citar um Dual Gold hoje, ele está se bobear o preço de um dia por hectare. Né? E você vai segurar lá os seus 90 dias e está satisfeito. Né? Até algo mais do que isso, dependendo do tipo de solo que a gente está presenciando. Né? Então a gente tem muitos manejos eficientes com custo-benefício satisfatório. O que vai reduzir seu custo de produção por saca e vai aumentar a sua margem de lucro. Ainda mais se falando num mercado desse. Né? Exatamente. Então é um ponto que a gente precisa aprender a trabalhar. Ainda. É a questão do planejamento e a questão tomada de decisão, né? Planejamento, tomada de decisão e fazer. No entanto, que durante todos os nossos episódios, a gente sempre vinha o quê? Meio que um alerta prévio, né? Vamos dar uma atenção para isso, para tentar ajudar de fato na tomada de decisão do produtor. E se ele estiver de fato acompanhando isso, ele vai estar, às vezes, com um olhar mais atento para uma possível problemática. E hoje, então, vamos dizer, dentro né, do período do ano que a gente está, né, finalizando aí o verão, esses seriam as preocupações maiores para um produtor? Cercóspora, ferrugem e broca? Ou também temos que ter outras preocupações? É até difícil falar, né? Do ponto de vista fitossanitário. As preocupações a gente já começa a preocupar para a colheita, né? Preparar tudo. Né? Assim, o que poderia ser um ponto de atenção, né? Ao começar a olhar que pode ser que se continuar esse veranico aí, pode ser que um surgimento, né, de bicho mineiro e ácaro, né? Por conta desse calor e seca, né? Tá propício ao aparecimento, desenvolvimento, né? E aí significa desfolhamento, né? Exatamente. Mas, de novo, a tomada de decisão que você tiver hoje, ela vai ser crucial para o seu negócio. Qual a tomada de decisão que você tomaria hoje? Eu sei que a broca está incidente e o bicho mineiro e o ácaro é si. Você vai fazer um produto só para broca e vai pagar para ver? Esperar acontecer, né? Então, o ácaro e o... Hoje a gente tem tecnologia que o quê? Tem produto registrado que tão eficiente quanto na broca e bicho mineiro e ácaro. Por que não fazer tudo de uma vez para você mitigar um possível problema que você tem? A condição climática já é possível isso acontecer, né? E esses produtos, do ponto de vista de, vamos colocar aí o tempo de carência, pensando que a gente está, né, já em meados de fevereiro e pensando que a nossa colheita começa, né, na nossa região, de uma maneira geral, na média, começa aí em meados de maio. Essa carência nesses produtos de controle, ao mesmo tempo, ácaro, cercóspora e outros, é possível trabalhar de maneira tranquila, fazer uma colheita sem a preocupação de eu ter resíduo ali para uma análise química? Porque não podemos lembrar que isso aí está acontecendo cada dia mais. Né? Hoje, os exportadores que compram os nossos cafés, eles já têm equipes internas para poder fazer essas avaliações, por conta do mercado externo. Né? A União Europeia aumentou o nível de exigência, Japão aumentou o número de exigência nessas questões de resíduos químicos, né, do grão do café. Então, esses produtos da carência não seria uma preocupação. É um bom ponto que você citou, né, Mauro? Às vezes, o malefício do defensivo, né, do produto químico, às vezes somos nós mesmos quem fazemos, né? Às vezes não faz sentido você começar a colher semana que vem e pulverizar hoje para alguém apedrejar aquilo ali. Então, vai do manejo da conscientização, né? Fazer igual o pessoal da horta faz, né? Bate o defensivo e hoje e vende amanhã, né? Então, a gente tem essa consciência e isso é um bom ponto. A gente precisa de conscientizar todo mundo. Na verdade, hoje um medicamento ele pode ser um químico prejudicial dependendo da forma que você consumir ele. Então, hoje, um produto foliar ele tem um residual muito mais curto. Então, eu consigo, sim, chegar na safra, né? Vamos pensar que a nossa safra, a visão é posterior a abril, né? Então, a gente tá tranquilo a isso, né? Vamos colocar até maio, né? Maio para frente que vai firmar mesmo. Então, é tranquilo. Agora, a gente tem visto, né, se o volume de chuva persistir, a gente tem visto muitos produtores pensando numa reaplicação de solo
né, para tentar dar longevidade naquele controle, aí sim a gente vai precisar de entrar um pouco mais a fundo no período possível de colheita, que aí eu tenho um residual bem maior. Né? Então aí a tomada de decisão vai ser muito caso a caso, pensando de quando você de fato vai entrar na sua colheita. Aí sim, se for necessário, a gente vai precisar de recuar sim. Agora, quanto é foliar, o residual ele é um pouco menor, e a gente sabe que a previsão de colheita ainda não é tão próxima, a gente tem a tranquilidade sim de fazer e mitigar tudo isso. E de novo, né, se a gente tomar uma decisão agora que algo está se iniciando, eu diminuo muito o problema futuro próximo. Né? Se eu deixar que aquilo ali persista mais algum tempo para eu pagar para ver, se chover a broca para de voar. Se a chuva mas não vai chover igual Macondo, aí vai chover um dia, 2 dias, depois ela voa. É muito incerto, né? Às vezes é uma tomada de decisão muito incerta que a gente está realmente pagando para ver. Aí pode ser que eu protele até próximo à minha safra, que foi o que aconteceu muito na safra passada, de que dentro da safra estourou uma ferrugem e não tinha como mais tomar decisão, porque a gente não poderia deixar o resíduo do produto dentro daquele fruto que próximo ele seria colhido, né? Então é uma conscientização nossa do produto que a gente vende, né? Da segurança do produto que a gente vende. Então, para que eu vou protelar até lá na frente, ciente de que eu não vou conseguir mais tomar a decisão e vou ter que pagar para ver? Foi o que aconteceu ano passado, que a gente saiu de uma safra com a planta sem fruta e sem folha. Sem folha nenhuma. Né? Então a gente pagou o preço por isso. Toda certeza. Bom, e o que a gente pode estar falando aí para os produtores aí de café, né? Porque às vezes a gente começa a conversar e sem querer, às vezes a gente cria um cenário na conversa, né? Que às vezes, assim, assusta, né? Previsão de pouca colheita, mas aí tem a praga, tem a broca, tem a ferrugem, a cercóspora, possibilidade de ácaro, de bicho mineiro. Eu vou colher pouco café, pelo amor de Deus, o que eu faço? Né? De uma maneira geral, o que vocês diriam, né, Geraldo e Mirelle, aí, para os produtores que já estão, né, a gente já está assim no final do ciclo do trato cultural, né, acho que a maioria, e já preparando aí para a colheita, né? Eu vou deixar acho que 2 coisas, né, que as oportunidades que eu tenho que conversar com as pessoas, não faço tipo uma orientação, né, quando eu para o produtor, né? Nós estamos falando que o cenário é positivo, né? Tá valendo a pena os investimentos, vale a pena cuidar de lavoura, né? Tá na hora dos produtores também olhar para o próprio negócio, né? Essa questão de replanejamento, né? Definir, se organizar investimentos, o que para melhorar processos, né? A gente está vendo muito essa questão de mão de obras cada vez mais difícil. Então nós vamos ter que... Não tem como no produtor de café não fazer investimentos. Né? Não tem como. E pegar aqueles pontos de gargalo, né? Que ele tem dentro da propriedade. Né? Ou que seja mão de obra, ou que seja de maquinário, ou de infraestrutura. Porque é o que... Assim, é o que tem... Aonde tem pegado mais, né? Em termos de lavoura, tem que... Né? Hoje não está para falar, talvez, a área... Mesmo a lavoura produzindo hoje 30 sacos por hectare... É uma lavoura que está tendo um bom faturamento, né? Claro. Talvez a renovação ele tem que pensar se vale a pena renovar ou continuar tocando. Acho que situar esse preço vale a pena. E melhorar os outros itens, talvez, de infraestrutura, né? E cuidar, orar e vigiar essas lavouras, né? Olhar essa questão de pragas, doenças, né? E também uma outra coisa para o produtor também, e ele, né? Que todo mundo agora está fazendo, tem vários memes, né? Na questão do consumo do café, né? Eu acho que assim, está na hora, né, dos produtores, né? Acho que todo mundo sonhou para ter esse momento de preço, sim. Mas está na hora também de conversar com os consumidores, né? Porque todo mundo está falando assim, o café está caro, mas eu acho que agora está chegando o preço que é justo. É interessante isso que você está falando. Esses dias, alguém postou lá num grupo, né, da associação, um print de uma manchete. O vilão da cesta básica, o café, ou seja, o café é o vilão da história. Né? Então, isso aí que você está falando é muito importante, mas aí você também pode nos ajudar também a contribuir com isso, levar essa informação para o nosso consumidor, né, para as pessoas. O que encareceu, o café subiu o preço, né, o extra forte, tradicional, né?
Os cafés, vamos falar assim, nem os especiais diferenciados, ele não teve aumento de preço. Não, na verdade não teve. É hora de aprender a tomar, né? Tá na hora de quê? Aprender a tomar. Será que eu não estou fazendo uma garrafa de café e jogando a metade fora? Com o açúcar, Com açúcar. com gás. Com né? gás, E o café é isso aí. Que É a caro. água que ele paga, o gás, aí, às vezes usa o gás ou energia, né? O açúcar. E o café ruim. E o que tá café custando ruim, e o caro. papel que vai fazer o filtro lá. Quer dizer, E aí chega no final da manhã ele joga a garrafa toda fora. metade fora. Né? Então, assim, tá na hora de começar a fazer essa conta, né? Esse reaprendizado. Reaprendizado aí, né? Entender que um bom café ele te satisfaz. Você não precisa estar com uma garrafa de um bom café. Né? Você vai reduzir o seu consumo de café por mais da metade. Né? Você bebe, você está satisfeito. Você não quer outro cafezinho aquela hora ali, não. Né? Então, assim, e mudar, né? Às vezes, né? Comprar um café em grão, moer na hora, usar só o que você quer tomar ali, fazer doses menores. Às vezes passar o café direto numa xícara. Né? Ah, eu vou beber aqui, ó, meu café da manhã. Tá aqui, ó. Né? Eu boto o coador aqui em cima. Imagina. Então, assim, Beber um bom café. eu vejo essas duas coisas. Eu tô vendo muito meme, né? Muita coisa aí, comparando até o café, né? Como fosse, não falar assim, vendendo em gramas, né? Isso é mas, assim, tem os dois lados. É bom, né? Tem o humor, mas também tem o lado também de... Pô, peraí, será que vai virar o vilão? Pra gente não deixar que as pessoas parem de tomar café. Ou muda, né? Entre outras... E as pessoas entenderem também o que é uma produção de café. Né? Não é só o fato, eu tenho que plantar, eu tenho que cuidar. Não, quanto que me custa? Né? Perguntar-se, né? Perguntar a si mesmo. Quanto que será que custa para o produtor produzir uma saca de café? Né? Então, quer dizer, será que o preço está tão bom assim? A gente está feliz com o preço? Porque o preço está defasado há muito tempo. Então, quer dizer, parte desse ganho está sendo para cobrir prejuízos de colheitas anteriores. Ou, se não foi prejuízo, foi 0 a 0. Né? Então, quer dizer, o consumidor ele tem que buscar essa informação também. Né? Eu estou disposto, sei lá, a pagar, não sei quanto que custa o quilo do whey, né? A proteína da moda. Aí eu estou disposto a pagar. Um produto industrializado, processado, que você não sabe nem o que tem ali dentro. Agora, um café, né? Que você tem todo ali um processo, né? Começa lá no do produtor e termina lá na torrefadora, né? Seja no Brasil ou do outro lado do mundo, tem que ter um valor. O consumidor tem que entender isso, ele tem que saber isso, concorda? Mas, na verdade, em grandes gôndolas, né, o café ele é produzido ali, né? O que está por trás, toda essa cadeia que a gente vive aqui, infelizmente, a maioria não conhece. É mais ou menos igual a caixa de leite, né? O leite está caro. O cara não sabe nem que o leite vem de uma vaca. Ele acha Que que... teve uma família que acordou 4 horas da manhã para fazer ordenha. Para fazer ordenha. E isso que eu falo, acho que o produtor também, ele tem que, né, sempre, né, trabalhou, falou essa cadeia do café, acho que tem que, é papel do produtor, ensinar e educar, não adianta a gente deixar que, não vai, mas falar para as pessoas que existe todo um trabalho, que existe um custo ali, né, que às vezes nós estamos vendo agora, que o produtor agora talvez ele comece a pagar suas contas, seus investimentos, né, então assim, ele tem que estar falando, mostrando, o negócio falou assim, hoje 60% do custo de produzir uma saca de café é mão de obra. Aí, ó, isso é uma informação que certamente o consumidor não sabe. Que nem tem, a mão de obra que nem tem, né? Não tem. Exato. Né? Que cada, E pelo fato de não ter, é cada dia mais cara. mais cara. É mais cara, por isso. Então, assim, é falar sobre isso, sabe? Eu acho que né, o momento tá bom, mas a gente tem que mais essa atividade começar com... Porque na verdade a gente vende o produto da gente, né? Ele no final ele chega lá. Então, quer dizer, você tem que explicar, não é fazer a propaganda, mas você tem que explicar, né? Sempre que possível, né? Explicar. Primeiro tomar consciência, né? O próprio produtor ter conhecimento, porque tem muito produtor que não sabe quanto que custou a saca dele. Ele sabe quanto que ele vendeu e acha muitas vezes que teve lucro e não teve, né? Pagou só as contas e não teve lucro. Com né? a mão de obra dele, né? Não botou a mão de obra dele, sobrou a mão de obra dele. Eu vendi por um preço bom, mas ele não sabe quanto que O custou. que é bom, né? E assim, hoje, que eu trago até como mensagem, né? Hoje o produtor está eufórico, né? Ele está fazendo investimentos, ele está fazendo tratos que são necessários, mas que em momentos
mais baixos às vezes ele não faria. Mas isso mostra que o quê? Se ele está fazendo agora, é uma necessidade normal da cultura. Então é algo que ele vai ter que trazer para a realidade da cultura dele. Independente da condição comercial que a commodity dele esteja, Vai ter que fazer. é o manejo que ele tem que fazer. Hoje ele faz. Senão ele não colhe o café. E pode ser que amanhã, caso venha alguma possível queda, ele arrede o pé disso. Mas a cultura do café ela é nossa. Né? A gente não tem do que viver hoje aqui, né? Nesse cenário montanhoso, a gente não tem do que viver. E é uma cultura perene, não é soja, não é algodão, Exato, não é feijão. É isso, a gente não Né? tem do que viver, independente do que a gente sofra. Né? É claro que a gente vai viver desafios. Então trago o quê? Gente, a cultura do café arábica precisa de ser tecnológica também. Tem que ter tecnologia, tem que ter inovação, né? E deixar também, né, vamos falar assim, pelo menos nós mineiros que moramos em Minas, né, para o segundo mês o café passou a exportação de minério. Minério de ferro, Né? A gente fala é interessante a gente falar porque assim, qual que é a herança que a cafeicultura deixa nas regiões e qual que é a herança do minério deixa onde estão fazendo. Qual que um que pesa mais? Qual que é benéfico? Qual que é benéfico? Né? Então, o consumo, na hora que está pensando em café, ele tem que pensar que tem todo mundo que produz café e preserva. Pode, ele preserva a nascente, ele preserva a mata, ele preserva ali, né, as plantas que existem ali. Né? Retém carbono. Tem carbono para melhorar o ar da cidade. Agora, e o minério de ferro? Deixa o buraco, deixa a poeira, deixa as barragens estourando e matando todo mundo. Né? Entendeu? Então tem que falar para o consumidor, para ele falar assim, não, ele está pagando, assim, não faz, cara, ele está pagando uma coisa que custa mais, mas ele tá ajudando a manter um setor, né, que gera emprego, que preserva. Né? Então isso é importante ele ter um outro olhar, né, para o negócio. Saudável, né? Entender o que acontece, né? Né? Você está falando, nós somos mineiro, né? Quer dizer, hoje, dentro do PIB de Minas Gerais, o café é o principal item, né? O principal produto de exportação, né? E a gente, como mineiro, a gente ama café. Ninguém consegue viver sem café. Tem uns doidos que não bebem café que a gente não entende nem confia, né? Quem não bebe não é de confiança. Não é de confiança. Então, quer dizer, nós mineiros, independente de ser produtor ou não, nós temos que conhecer essa história. Como é que o café é feito? Né? Então é assim, não sabia. Conhecer para poder começar a promover também, né? E é uma coisa de Minas, né? Uma coisa assim, veio nosso e como ele tem, né, o pão de queijo, tem o queijo, tem a cachaça, né? Tem um café também, né? Com certeza. Né? E que já ajudou muito, ajudou no começo, no passado, ajudou a industrializar, né? Né, o país, né? Trouxe melhorias para as regiões e também na nossa região o café ele tem proporcionado, né? Puxado. Tem, né? Isso aí, quando a gente faz as contas, né? Quando alguém mostra para a gente essas contas de produção, valor de saca, quanto que uma região produziu, é um negócio impressionante, né? Uma cidade como Caratinga, que é uma cidade polo, quer dizer, quantos por cento dos serviços prestados por essa cidade polo não são pagos com o dinheiro do café? Né? E é nítido, né? Quando a commodity está com preço bom, você vê o mercado do consumidor intenso, né? A cidade gira. Quando ele vem na queda, a cidade já tem um recuo muito forte. Né? Quando o preço do café está bom, o supermercado a gente muda. Né? Você se dá o luxo de estar consumindo coisas aí que não é do seu dia a dia, ou na última colheita não te permitiu. Né? Então, quer dizer, tudo muda. Né? Então, o café tem esse valor, né? Esse valor de dinheiro, que o consumidor está reclamando, mas ele tem esse valor social, ele tem esse valor ambiental, sentimental, que é coisa que a gente carrega desde menino para uma vida inteira aqui nesse estado, né? Então, senhores, né, ouvintes, a vida só começa depois do café. Isso aí já está incorporado, acho que todo mundo acredita nisso, né? E eu acho que aqui a gente encerra mais um programa, né? Agradecer a Mirelle, ao Geraldo, e dê o seu like, mande comentários, mande sugestões para a gente estar podendo trabalhar aqui no programa, né? Dentro desse objetivo de estar cada dia levando mais informação, não somente ao produtor, mas também aí ao consumidor, ao pessoal que trabalha nessa cadeia produtiva, no comércio, né? Então, o programa existe para vocês, tá? Meu muito obrigado, boa tarde para todos.